E aí galera, beleza? Vamos na nossa segunda aula aqui de API em Node, utilizando o Express. Então aqui eu deletei tudo que a gente tinha feito lá na outra aula, só deixei o require do Express aqui e já chamando o Express aqui, atribuindo ele na constante app, beleza? Então o primeiro passo que a gente vai fazer é abrir o nosso terminal aqui e dar um yarn add body parser. O que seria esse body parser? Ele serve para permitir com que os clientes externos possam enviar informações para a nossa API. Então a gente consegue obter os valores de formulários usando XML, JSON e requisições HTTP. Beleza? Isso aí é o que está na documentação própria do body parser. Vou deixar na descrição do vídeo para vocês estarem vendo essa documentação mais a fundo. Então, vou dar um enter aqui para adicionar. Ó, adicionei ele. Então, o que a gente vai fazer aqui já é chamar ele aqui, ó, const body parser igual a require body parser. Beleza? Agora a gente vai adicionar um outro cara, que é o yarn add cores. Ele serve praticamente para a gente fazer validações de host que pode estar acessando nossa API, entre outras. Então a gente utiliza esse yarn cores, que ele já traz algumas coisas prontas também pra gente, não ter que ficar passando na mão. Então a gente vai fazer a instalação dele. A gente vai vir aqui, const cores é igual ao require cores, beleza? Vamos salvar aqui, que a gente já pode fechar, não vamos estar utilizando. Agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte, configurar esses dois caras aqui, o body parser e os cores nossos. Então, depois a gente tá chamando aqui o Express na nossa constante app, a gente vai vir aqui e vai fazer o seguinte, app.use. Então a gente vai colocar um middleware no nosso Express. Esse middleware a gente só vai chamar o cores aqui dentro. Então aqui ele já está configurado o cores. A gente pode fazer umas outras configurações aqui dentro, mas no caso aqui a gente não vai estar fazendo. Vocês podem estar vendo a documentação. A gente vai colocar aqui também o app.use e a gente vai estar chamando o nosso body parser. Se lembra que a gente tinha colocado aqui que a gente ia utilizar o nosso JSON, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui, na verdade, é utilizar o JSON próprio do body parser. Então, body parser.json, beleza? E a gente aqui vai definir um limite do tamanho do nosso JSON. Eu vou colocar de 5 megabytes. A gente fez esse cara aqui e a gente vai fazer uma configuração também da parte de URL. Então, app.use. E a gente vai chamar aqui o body parser.url encoded. E a gente vai passar aqui dentro extend como false. Beleza? Deixa eu dar uma formatada aqui. Então, com essas duas, então a gente fez essas três configurações que nada mais é que um middleware. Talvez a gente possa até fazer assim. Deixa eu só verificar se dá. A gente pode fazer isso aqui, ó. A gente passou 3 use aqui, tá vendo? A gente pode vir aqui, quebrar ele aqui. E nesse primeiro aqui a gente passa o cores para ficar um pouquinho mais bonito, talvez. O cores aqui, a gente passa o nosso body parser no segundo. E a URL encoded no terceiro. Ele vai fazer, vamos dizer, em cascata isso aqui. Vou dar uma formatada aqui, fica bonitinho, beleza. Então a gente tem os cores, o body parser e que é o JSON e o URL encode. Beleza. Se a gente dar um yarn start aqui, vocês vão ver que não vai acontecer nada, ó. Não aconteceu nada. Então a gente vai agora fazer a configuração de estar startando a nossa API.
Para isso a gente vai vir aqui e vai chamar esse cara aqui, ó, const http igual a require, e vamos chamar aqui o nosso http. Esse aqui é próprio do Node, então a gente vai subir a nossa API utilizando o HTTP do Node, passando as configurações do nosso Express. Então para isso a gente vai vir aqui, ó, const, vamos definir aqui server igual a http.createServer, e para ele a gente passa o nosso app, toda a configuração do nosso app, que é o Express. E aqui embaixo vamos definir, depois desse const app, vamos colocar um const port igual a 3000, a porta onde a gente vai estar executando a nossa API. E aqui a gente vai fazer o seguinte, server.listen para a gente estar executando, e a gente vai passar para ele a nossa porta, beleza? Após isso a gente vai colocar aqui um server.on, e a gente vai colocar esse aqui, ó, o listen, e vamos passar uma error function aqui, que vai ser o seguinte, quando ele startar a nossa API, a gente só vai colocar um console.log falando o seguinte, aplicação em execução na porta, e a gente vai passar a nossa porta aqui, ó, beleza? Deixa eu fazer uma quebra de linha aqui, e aqui a gente vai colocar um outro on, que é caso dê algum erro. Então a gente vai colocar aqui error, passar a nossa error function, e a gente vai colocar aqui, ó, console.error, beleza? Aqui a gente vai receber o nosso erro aqui. Então, ocorreu um erro. A gente coloca vírgula e passa o nosso erro aqui. Vamos formatar daqui, salvar, e vamos lá dar o nosso yarn start. Ó, aplicação e execução na porta 3000, beleza? Então tá funcionando. Porém ele não tem nada aqui referente aos nossos requests, beleza? Deixa eu fechar ele aqui. A gente não tem nada referente aos nossos requests, nós não tem nenhuma rota aqui configurada. Então a gente vai configurar essas rotas agora. Primeiramente vamos vir aqui, ó, criar uma pasta chamada routes, beleza? E vou criar uma rota aqui de usuário, que a gente vai fazer um exemplo de um crudezinho com usuário. Eu vou colocar aqui user.route.js. Esse padrão aqui vocês podem mudar, fiquem à vontade. Então aqui eu vou colocar const express, a gente vai ter que usar o express aqui, require, e aqui a gente chama o nosso express. Depois disso a gente vai colocar const router é igual a express.router, e pronto. Agora aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos exportar esse router nossos, module.exports é igual a router. Então a gente vai exportar todos os caras que a gente configurar aqui dentro. Então como que a gente vai configurar agora a nossa porta, a nossa rota? Vamos imaginar aqui, ó, http localhost 3000. A gente tem esse cara aqui, ó. A hora que a gente bater no endpoint users, ele tem que fazer o que? Recuperar todos os usuários quando for do tipo get, beleza? E agora quando ele for do tipo post, a gente tem que permitir criar um usuário. Criar um usuário quando for post, beleza? Agora vamos fazer um outro exemplo. Quando ele for users barra user ID aqui, ó, barra 1, 2, 3, 4, 5, quando for um ID, tipo o endpoint users, dele a gente vai falar, a gente vai passar um usuário que o ID dele é esse aqui, ó. Então a gente vai fazer o que? Recuperar o usuário específico
quando for get, beleza? Quando for put, ele vai atualizar o usuário específico quando for put. Quando for delete, deletar o usuário específico quando for delete. Então a gente vai fazer essa configuração aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, router.route. Qual vai ser o nosso endpoint? O nosso endpoint vai ser users primeiro. A gente vai fazer isso aqui primeiro, ó. Então users. Daí dentro dele a gente vai ter o nosso get, beleza? E aqui a gente vai passar uma arrow function por enquanto, que a gente vai receber o nosso hack e o nosso res do response. E a gente vai simplesmente colocar aqui JSON, que a gente vai querer retornar um JSON, que vai ser um array vazio. Ele vai retornar uma lista de usuários. E a gente vai ter um post aqui também, beleza? Com a arrow function aqui, hack e o res nosso. E aqui a gente vai simplesmente jogar um objeto com um status aqui dentro como true. Vamos fazer esse exemplo aqui primeiro. Agora já vamos fazer o outro também, que é o seguinte, o router.route. Qual vai ser o prefixo dele? /users, /user, que a gente vai passar aqui, ó, user, e o ID. Como que a gente faz para passar esse ID? A gente coloca um outro barra, 2 pontos, pode colocar ID user, por exemplo. A gente poderia passar esse cara, por exemplo, assim, ó, user, e colocar aqui ID é igual a tal. Mas aqui a gente não vai estar deixando como obrigatório, vamos dizer assim. Dessa forma aqui a gente deixaria ele como obrigatório. Dessa forma. Então é isso que a gente vai fazer. Com esse ID user a gente consegue recuperar o que o usuário colocar nesse lugar aqui, ó, na URL. A gente vai vir aqui, colocar um get. Daqui a gente vai ter o nosso hack e o nosso res. E a gente só vai retornar aqui, ó, um res.json e retornar um objeto, porque vai ser um único dado que vai vir aqui. A gente vai ter também o put, que vai ter o hack e o res, e a gente vai ter aqui o retorno do nosso update, que vai ser, por exemplo, o status true. E a gente vai ter também o nosso delete, que a gente vai receber as informações, hack e o res, e a gente vai retornar também um status aqui. Beleza? Salvar aqui, dar uma formatadinha aqui para ficar legal. Beleza. Então a gente já configurou nossas rotas aqui. Então eu vou fechar esse aqui, ó, que é o que a gente estava usando como exemplo. Agora como que a gente faz para usar essas rotas que a gente definiu aqui? A gente vem aqui, ó, e eu vou colocar aqui um comentário, que vai ser o seguinte, rotas. Então aqui a gente vai carregar nossas rotas. Qual vai ser a primeira rota que a gente vai estar utilizando? Vai ser const user route. Vamos dar um require e a gente vai chamar ele aqui, ó, routes user route. Vamos salvar. Como que agora a gente usa isso aqui? Lembrando que a gente está retornando as rotas aqui, ó, dando um export nele. Então a gente vai vir aqui, ó, antes da criação do nosso servidor, a gente vai colocar aqui, ó. A gente pode colocar aqui junto mesmo, .use, e a gente vai usar o user route. Vou formatadinho aqui, salvar. Então a gente está colocando aqui para ele usar as rotas que estão aqui, ó. Se a gente tivesse mais, a gente ia colocar outro use aqui e assim por diante. Vamos startar aqui a nossa API.
Ó, aplicação e execução na porta 3000. Vou abrir aqui o meu Insomnia. Esperar aqui carregar. Beleza. Então aqui, ó, a gente tem o nosso get users. E eu vou dar um send. Ó, ele retornou vazio. Se eu vir aqui no meu post, no users, retornou status como true. E se eu vir aqui no meu put, ele também retornou como true. No meu delete vai fazer a mesma coisa. Tá vendo? Agora aqui no meu get, se eu passar user 123, ó, ele retorna apenas um objeto vazio e não um array. Então, beleza, tá funcionando aqui. Então, vamos recapitular o que foi feito aqui nessa parte. A gente fez a instalação do nosso course e do nosso body parser, dando require neles aqui no nosso index, dando require também no nosso HTTP próprio do load. Depois a gente definiu uma porta aqui, beleza? E a gente utilizou o app.use para a gente definir algumas coisas. Essas coisas são o nosso course, que a gente colocou aqui em cima. Definimos o limite do JSON, que a gente vai utilizar um JSON com o limite dele de 5 megabytes. A gente definiu também essa URL encode como extended false, e a gente também já definiu aqui a nossa rota use route. Depois dessas declarações aqui tudo definido, a gente vem e cria um http.createApp colocando toda a configuração do nosso Express. Depois a gente só dá um server listing na nossa porta para ele saber em qual porta ele precisa rodar. Se acaso a gente não passar nada aqui, ele vai pegar uma porta aleatória. Mas como a gente quer ter o controle da nossa API, a gente já define ela. Depois disso a gente coloca um server.on para ele escutar. Então quando ele for startado com sucesso, ele vai mostrar isso aqui: a aplicação e execução na porta. Ele vai exibir a porta para a gente. Caso dê algum erro, ele vai falar que ocorreu um erro e colocar no console esse erro que ele deu. Agora dentro do nosso user route, o que a gente tem? O require do Express, a gente fala que a gente vai estar utilizando o express.router. Daí a gente faz a configuração do router.route e a gente define o prefixo dele. Então a gente tem o prefixo users e o prefixo user id user. A gente definiu aqui o nosso get, a mesma coisa que a gente tinha feito nas outras aulas, na primeira aula. A gente definiu o post e aqui o get, put e o delete, mesma coisa. E depois dessas definições todas aqui, a gente dá um export no nosso router, que daí ele consegue estar escutando aqui nessa parte aqui. Beleza? Agora, só para finalizar um pouco essa aula ainda, a gente vai fazer a instalação de um outro carinha aqui, que se chama o seguinte. Deixa eu parar aqui. Yarn add .env. A gente vai instalar esse cara, já vou explicar o que ele faz. Ó, instalei ele, .env, beleza? A gente vai vir aqui, ó, no nosso index.js e a gente vai fazer o seguinte. Aqui, ó, a gente vai colocar um require no nosso .env. Não precisa colocar ele em uma variável nenhuma. A gente chama o nosso config. Simplesmente isso. Para que isso serve? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vou colocar um console.log aqui no nosso process.env.port. Só para explicar, a gente não vai deixar esse cara aqui pré-definido aqui. A gente vai jogar isso aqui em uma variável, que daí a gente tem mais controle, uma variável do sistema que a gente está criando. Então, em vez da gente definir uma variável no nosso sistema operacional, a gente vai criar uma variável dentro desse nosso sisteminha aqui, da nossa API. Então a gente usa esse process.env.port. Se eu só executar assim, ó, yarn start, ele veio aqui como undefined, porque não foi definido ainda, esse cara aqui. Beleza? Agora se eu vir aqui, ó, na nossa raiz
sem ser no SRC, nossa raiz aqui, e criar um arquivo .env. E aqui dentro a gente define port é igual a 3000 e salvar. E executar aqui novamente, ó. Ele pegou agora a porta 3000, que é o que tá vindo aqui, ó. Se eu mudar lá agora para 3000, 4000, para 4000, ó, já alterou aqui também. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse progress.env.port, o port é o nome que a gente definiu aqui, ó. Beleza? Vamos pegar ele daqui. E a gente vai colocar aqui, ó, const port é igual a isso, ou 3000. Então, caso não existir essa nossa variável aqui, port, ele vai pegar, por padrão, a porta 3000. Beleza? Então, aqui tá 4000, ó. Então, vou colocar agora, ó, 4000. Agora, se eu não passar nada aqui, e mandar executar, na porta 3000. Então, a gente já viu também a parte de variáveis de ambiente no nosso projeto. Então, a gente pode definir várias outras coisas aqui. Se a gente quiser, a gente poderia definir isso aqui também, enfim. Então, a gente vai vendo o que seria importante a gente estar definindo. E por que eu coloquei ele aqui antes de tudo aqui? Que se a gente quiser usar alguma variável de ambiente na nossa rota ou nos outros arquivos que a gente for criando, a gente já vai ter acesso, porque ele já está sendo chamado a primeira coisa de tudo aqui, ó. Entendeu? Então, se eu vim aqui, ó, colocar um console.log aqui, ó, console.log, né, progress.env.port, e vim aqui, ó, ele já consegue recuperar, ó, esse cara aqui. Beleza? Então, por hoje seria só isso. Depois a gente vai começar a incrementar mais coisas ainda dentro do nosso projeto aqui. Beleza? Valeu, pessoal, obrigado e até a próxima.